Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Para esse vídeo, dando continuidade a essa série de vídeos para leigos, nós vamos utilizar essa imagem do StudyCAD CAM. Eu não vi mais o blog deles aberto, não sei se fecharam definitivamente ou não, mas eu consegui baixar algumas imagens de lá. Eles disponibilizavam que você baixasse as imagens justamente para você fazer exercícios, né? Então, esses aqui são projetos apenas de exercícios. Aqui no canal você vai ver, todos os vídeos vão ter as imagens em que eu faço os exercícios, então tem como vocês pegar a referência. E caso você não queira baixar, você pode dar um print screen. Você dá um print screen para pegar justamente essas informações aqui, ó. Tá? Então é o 1127 2D Exercise. Perceba que é 2D. Então esse foco aqui do 2D é apenas para aqueles softwares que não fazem trabalhos 3D. Então no caso ele está como 2D. Não 3D. A gente vai fazer algumas leves extrusões, né? Vamos usar o preenchimento ou o pad em alguns pontos aqui, mas o objetivo aqui é você entender como que funciona a questão da criação, dos sketches. Vamos voltar lá para o FreeCAD. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aquele arquivo de imagem. Então você vem aqui em abrir e vai navegar até a pasta onde está aquela imagem. E vai abrir a imagem. Veja, eu não importei a imagem. Eu abri essa imagem aqui. Então vai ser um arquivo que vai ter somente essa imagem aqui, somente essas informações. Eu não vou criar mais nada aqui. Agora eu vou criar um novo arquivo. E vou fazer uma coisa que é deixar a janela lado a lado. Deixa eu fechar esse daqui que não preciso mais. Seleciono essa daqui, porque ela vai ficar em primeiro, e janelas lado a lado. Vou diminuir até ela travar e jogo essa daqui para lá também, com o botão esquerdo do mouse. Tá, por que eu faço isso? Porque fica mais fácil para fazer o tutorial, inclusive. Então eu consigo já visualizar aqui o que eu tenho que desenhar e aqui o que eu estou desenhando. Então aqui a navegação ela acontece da mesma forma. Ó. Eu estou apertando o Shift e mais o botão do meio. Se eu não apertar Shift, acontece isso daqui. Ó. Lembrando que aqui é um ambiente 3D, não é um ambiente 2D. Então, a gente precisa definir o ponto onde a gente vai começar a fazer o desenho. Então, nós temos aqui dois pontos principais. Nós temos esse centro aqui e nós temos esse centro aqui. Então, eu vou escolher esse centro aqui para começar a fazer o desenho. Então, esse aqui vai ser o centro. Esse aqui vai ser o centro do meu trabalho. Então, é uma vista daí superior, que eu vou escolher. É a vista de cima. Então, eu venho aqui. Eu vou ir aqui em tarefas. Então, você tem aqui o modelo. Não interessa, eu quero tarefas. Eu preciso criar um corpo. E agora eu preciso criar um sketch. Com um esboço. Então, a visão ia ser superior. Ok. A visão superior está aqui indicada. O plano que eu tenho que escolher é o XY. Então, eu seleciono. E agora aqui no plano XY, eu vou começar a fazer essa peça aqui. Então, primeiro eu vou fazer todo o contorno dessa peça. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente não vai fazer um círculo, a gente vai fazer um arco. Então, aqui tem as opções. Você pode criar uma linha, um polígono, você pode criar um círculo, você pode criar retângulos, polígonos regulares, você pode criar também uma fresta e também você pode criar aqui a B-spline. Então são as opções que você tem. E essa opção aqui é quando você vai criar uma geometria de construção. Tá? A gente vai ver isso daí mais para frente. Então por enquanto a gente não precisa utilizar. Então o que eu vou utilizar é esse círculo com o centro. Então eu clico aqui.
Perceba que o meu mouse já mudou. Então aqui é o centro do trabalho, então é aqui que eu vou clicar bem no centro. E eu vou fazer um arco que vai ter um raio de... Aqui o diâmetro é 50, então o raio é metade disso. Então é um raio de 25. Então eu clico, eu vou abrir, aliás, é arco que eu quero, não círculo. Então eu quero um arco, clico, o arco por padrão você vai colocar o raio e não o diâmetro. Então eu vou clicar num ponto aqui, vou abrir e vou clicar em outro. Pronto. Aperto ESC para sair daquela opção. Então eu tenho aqui o meu arco criado. Então agora eu vou colocar uma restrição nele. Eu vou deixar ele com uma restrição, porque pode ver que ele está aumentando o raio dele conforme eu puxo, né? Então aqui o diâmetro é 50, ou seja, de ponta a ponta. Então o raio é 25. Então o que eu vou fazer? Aqui em cima a gente tem justamente essas restrições. Ó. Aqui são várias restrições. Então você tem a restrição de simetria, restrição de igualdade, quando você quer deixar duas linhas com o mesmo comprimento, ou seja, elas vão ficar sempre iguais. Temos restrição aqui de tangência, perpendicular, restrição paralela. Aqui é a restrição de alinhamento vertical ou horizontal. Aqui o ponto é coincidência, né? Então ele vai coincidir com uma linha ou com um ponto. E aqui, se você clicar aqui, você vai ter vários tipos, como dimensão horizontal, vertical. O que a gente vai pegar agora a gente vai precisar de restrição de raio. Mas aqui, selecionando essa parte aqui apenas, o FreeCAD ele tem um padrão inteligente. Então ele já vai selecionar e já vai puxar o raio para mim, porque aqui ele sabe que é um arco, e no arco eu vou usar raio, não vou usar diâmetro. Então eu clico aqui, e aí eu vou entrar com o valor, que é 50 de diâmetro, né, divididos por 2. Eu posso já colocar direto 25, mas isso é uma outra característica no FreeCAD que é interessante. Se você não tem o valor exato, você pode fazer um cálculo nele, e ele aceita. Então lá, temos agora um raio de 25. Vou tentar arrastar, ó. Pode ver que ele não arrasta mais, porque ele está restrito a um raio de 25. O que eu posso fazer é trabalhar isso aqui, ó. Eu posso mexer nisso daqui, mas não mais no raio. O raio está restrito a 25. Então agora a gente vai fazer, temos aqui dois raios para fazer. Esse daqui, com raio de 62. Então esse daqui vem mais ou menos, ele passa aqui, né, o meio. Ele vem mais ou menos aqui. E esse ele vem mais ou menos aqui, ó. Então aqui é interessante a gente perceber uma coisa. Aqui não tem a designação do centro desse raio. Aqui já tem. Então esse raio aqui, que tem 16, ele está a uma distância de 22 em relação a esse eixo aqui, o eixo X. Então, ok, vamos fazer esse aqui de cima. Então, vou selecionar de novo aqui o arco. Eu posso, inclusive, selecionar um outro padrão de arco. Ó. Seleciona essa ponta, a outra ponta que você quer, e depois você faz a curvatura do arco que você está trabalhando. E aqui, ó, a gente tem uma coisa que é chamada tangência. Ó. Esse arco aqui está tangenciando com esse outro arco aqui. Então, essa é uma restrição que a gente vai colocar agora. Vou selecionar aqui a tangência. Ó, ele já muda o cursor. Eu vou passar em cima desse arco, vou clicar. E vou passar em cima desse outro arco aqui e vou clicar. Pronto. Então, por mais que tenha alteração, eles vão estar sempre com uma tangência. Agora vamos trabalhar aqui. Ó. Vamos começar a trabalhar essa parte aqui.
Então aqui nós temos um raio de 16. Então aqui nós temos vários arcos. Ó. Nós temos esse arco principal, em que tem a indicação do centro, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu tenho um centro aqui, ó. Ele está a 104 desse ponto 00. Então ele está a 104 milímetros. Então eu vou criar agora daquela forma tradicional o arco. Ele está alinhado, então eu posso clicar direto na linha. Clico aqui. E clico aqui e clico aqui. Sem um valor preciso. E agora eu vou fazer uma restrição justamente desse ponto do centro até aqui. Venho aqui nessa ferramenta novamente. Clico no primeiro pontinho aqui do centro. E automaticamente ele já vai gerar isso daqui para mim. Ó. Ele já gera isso. Eu clico com o botão esquerdo e ele vai abrir uma caixa de diálogo perguntando qual que é o comprimento que eu quero colocar. O comprimento que a gente vai usar é esse aqui, ó, 104. Então já apliquei mais uma restrição nele, ou seja, ele não consegue mais ir para os lados. Ele está restrito ao eixo, através dessa restrição aqui, ó, que é essa daqui. Né? Então, quando eu criei, eu já cliquei na linha, ele já criou essa restrição para mim, e depois eu apliquei uma distância, uma outra restrição. Agora a gente precisa ver qual que é o raio desse arco. Esse aqui é o arco maior. Ele não diz para mim aqui qual que é o arco, qual que é o diâmetro dele. Mas diz qual que é o diâmetro do centro dele. Então, e esse centro aqui vai ser justamente aquilo que a gente tinha conversado. Então eu vou clicar aqui, perceba que aqui ficou tudo azulzinho. Então isso aqui é uma estrutura que você vai criar igual essa daqui, ó. Só que ela não serve para construir, ela não vai gerar extrusão, ela não vai gerar corte, ela não vai gerar uma revolução. Ela só vai servir para você ter como base aquele ponto, aquela linha, aquele arco. Então vamos selecionar aqui o arco, aqui o ponto, e eu já vou entrar com o dado de raio, 65. Olha, já entrou aqui, e eu vou dar um ESC e vou sair, tá? Por quê? Porque aqui tem outra informação importante. 98 graus. Então, ele tem 98 graus de ponta a ponta, com um raio de 65. Então, vou voltar aqui de novo e vou fazer o arco de novo. Então, raio de 65 e ângulo de 98. Então vamos selecionar aqui a ferramenta de arco, vamos selecionar aqui o centro, já vamos entrar com o valor de 65 de raio. Eu vou clicar aqui, vou jogar aqui para baixo e vou clicar. Então esse aqui é o centro, ó, que eu falei para vocês. Então agora a gente precisa definir justamente isso daqui, ó. Então ele está a 98 graus. Só que ele está a 13 graus em relação a esse. Então eu vou criar uma outra linha de construção. Agora vai ser uma linha normal. Clico aqui no ponto e clico aqui no centro. Elas também trabalham com restrição, tá? E agora eu vou aplicar um ângulo. Eu vou selecionar de novo essa ferramenta, vou clicar no eixo e vou clicar na linha de construção. E vou clicar e entrar com 13 graus de diferença, de ângulo. Vou dar um zoom. Tentar pegar.
Aqui, pronto. Então, 13 graus. Então, 13 graus, e agora eu posso entrar com o valor de 98 graus aqui. Então, seleciono de novo essa ferramenta. É uma ferramenta inteligente, ó. Então, agora eu venho aqui, e eu não tenho mais a opção de raio aqui. Eu só tenho a opção de ângulo. Vou colocar 98. Então, agora eu já tenho essa referência aqui, ó. E com isso eu consigo dar continuidade nessa parte aqui da peça. Então aqui nós temos, nós não temos esse raio, mas nós temos esse aqui, ó, que é de 16 milímetros. Então entende-se que ele vem daqui até aqui. E o centro dele é justamente aqui, ó. Então eu vou agora sair dessa parte aqui, vou desativar a linha de construção, vou clicar no arco novamente, vou clicar aqui no centro, que é esse centro aqui, e vou optar por um raio de 16. Vou selecionar, ó, eu não vou passar nada, só vou clicar em 2 pontos e pronto. Agora eu preciso unir esses 2 pontos aqui. Então seleciono o primeiro ponto, seleciono o segundo e venho aqui, ó. E agora eu vou aplicar também a tangência entre esses dois arcos. Bom, agora, antes da continuidade, a gente precisa colocar justamente o raio desse arco, né? Que é 62. Então vamos voltar aqui nessa ferramenta. Clicamos aqui. Ele está com 100, então vamos entrar com o valor de 62. Vamos dar continuidade aqui, ó. Agora vamos fazer esse arco aqui. Bom, antes de fazer esse arco, eu vou fazer esse outro arco aqui, ó. E eu vou aplicar uma outra restrição nele. Então vou clicar aqui no arco, clico aqui no ponto, venho para cá, venho para cá. Esse arco, ele tem o mesmo raio que esse. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu seleciono esse arco, seleciono esse outro e vou aplicar uma restrição de igualdade. Então, se eu alterar o raio aqui, ele altera automaticamente aqui. Então, eu não preciso aplicar novamente aqui um raio, porque ele já está pegando essa informação daqui. Pode ver, ó, eu tento mexer para lá e para cá, ele não vai. Ele já está restrito. Vamos agora trabalhar esse arco maior aqui, esse arco externo. Selecionamos a ferramenta de arco. Vou clicar aqui no centro. Vou clicar nesse ponto agora. E vou clicar nesse outro. Saio da ferramenta. E agora vou aplicar a restrição. Qual? De tangência. Clico num arco, clico no outro. Mesma coisa aqui. Clico num arco, clico no outro. Ele está dizendo que tem pontos aqui que estão... são pontos de tangência que estão... São pontos de restrição que estão entrando em conflito. Então eu dou um OK. Venho aqui. Ele está dizendo que tem pontos redundantes, restrições redundantes. Então eu clico no 17 e aperto deletar. Pronto. Então ele eliminou para mim aquela redundância. Então eu tenho aqui a curvatura perfeita, seguindo todos os padrões. Então esse daqui, o que ele perdeu foi o padrão aqui. Ó, ele não tem mais essa restrição de 16
milímetros de raio. Porém, pelo fato de ter o centro aqui e ter uma tangência, ele já está travado. Eu não consigo fazer, eu não consigo mexer no raio dele. E isso aqui é uma das maiores diferenças entre um desenho técnico e um sketch. Um sketch você não precisa colocar duas informações que conflitam, né? Ele não permite isso. Se fosse um desenho técnico, você poderia colocar raio aqui, raio aqui, raio aqui, o ângulo, dizer que eles são tangentes, você podia colocar tudo isso. Mas no sketch você não pode fazer isso, né? E nem precisa também. Então vamos dar continuidade. Então aqui ele vem em linha reta praticamente até aqui. Então vamos criar aqui uma linha reta. E agora vamos fazer esse outro arco aqui. Então ele vai ter um ponto aqui, depois eu vou calcular. Vou chegar perto aqui dessa restrição e aqui vou clicar solto. Seleciono esse ponto, seleciono esse e vou aplicar essa restrição aqui, ó. Bom, então primeiro agora vou ter que posicionar, dar o tamanho para esse raio, que é 16. E vamos colocar ele a uma distância de 22 em relação ao eixo X. Ó, quando você seleciona ele, ele automaticamente já tenta indicar para você o que você quer. Se é horizontal, se é vertical ou se é diagonal. Então ele ficou vertical, que é o que eu quero, daí eu clico e daí eu vou entrar com o valor, 22. E vou aplicar a tangência em todos eles também. Aqui e aqui. Não sei se pegou. Deixa eu voltar. Vou fazer nessa daqui primeiro. Então tangência aqui e aqui. Tangência aqui e aqui. Ó, então tá dizendo aqui que ainda tem 4 praticamente pontos que ainda não tem restrição. Então você clica algumas vezes aqui na viewport para não ter nada selecionado e aí clica aqui. Ele vai indicar os pontos que ainda estão sem restrição. Eu vou aplicar aqui uma tangência, aqui e aqui, e pronto. Ele já ficou praticamente tudo verde. Mas ele ainda tem 3 pontos aqui que ele está dizendo que não tem. Esses 3 pontos são dessa linha de construção, muito provável. Vamos ver aqui, vamos clicar aqui. Aqui não está mexendo, não. É esse arco aqui, ó, arco 3. O arco 1 foi esse, arco 2, arco 3 esse daqui. Vou selecionar esses 2 arcos novamente para ver se eu consigo colocar igualdade neles. Ele entra com a redundância, então não precisa.
Ok, eu vou manter assim. Ele está dando 3 DOFs aqui ainda que não estão restritos, mas aparentemente está tudo restrito. Ah, tem um ponto aqui, ó. Isso que estava acontecendo. Vamos voltar aqui no sketch. Esse aqui, ó. Esse aqui que estava com problema. De alguma forma eu criei e não percebi. Então seleciono ele e deleto. Agora está aqui, ó, totalmente restrito. Então perfeito. Então vamos fechar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pad nele, bem suave. Perceba que quando eu clico no desenho, muda aqui, inclusive as tarefas. Quando eu volto para cá, as tarefas mudam novamente. Então, ó, com o projeto aqui selecionado, por sinal eu vou salvá-lo. Então seleciono o sketch e eu vou aplicar agora aqui um pad, né, ou um preenchimento. Então ele vai abrir essas opções aqui para mim. Aqui é o comprimento desse pad. Eu posso colocar aqui 100, por exemplo. Mas eu vou querer 10. E com relação ao eixo X, ele pode ser simétrico ao plano, né? Ou seja, com relação ao plano ele pode ser simétrico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar isso daqui. Eu vou deletar o pad. Então você seleciona daí o pad e aperta del. E eu vou fazer a vista, eu vou pedir para aparecer justamente os eixos. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Então seleciona aqui o sketch agora e vamos dar um pad. Quero a visão frontal. Então ele está fazendo o pad a partir do plano. Então 10 milímetros para cá. Se eu colocar aqui simétrico ao plano, ele vai fazer 5 para cá e 5 para cá. Então dependendo do que você precisa fazer, assim está mais do que bom, funciona. Dependendo, você precisa fazer ele simétrico. Eu vou tirar a simetria dele, eu quero que ele fique 10 milímetros para frente, acima do plano. Aí dou um OK. Então eu já tenho agora essa primeira parte pronta. O que eu vou fazer? Agora eu quero fazer novamente aqui. Por exemplo, aqui, esse detalhe, eu não sei se é um ressalto interno ou externo. Mas eu sei que tem um ressalto. E aqui também. Ele se destaca. Eu não sei se ele está acima ou abaixo. Eu vou levar em consideração que ele está acima. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo sketch. Vou selecionar de novo o XY Plane. Tem uma opção aqui, ó. Por exemplo, eu não consigo ver o que eu vou trabalhar, né? Você vem nessa opção aqui, ó. Ver seção. Então você clica aqui, ele vai dar uma visão para você justamente na altura do plane que você escolheu. Então você consegue ter uma visão, é como se ele fizesse um corte. Ele tira tudo da frente e deixa só a área do plano que você está trabalhando. Então agora eu vou fazer de novo, só que agora eu vou fazer uma circunferência com 60 de diâmetro. Então eu venho aqui na circunferência, clico no centro e vou entrar com 60. Ó, aqui teve um erro que eu fiz com 60, só que lá eu fiz com 25. Então essa parte aqui está com 25. Então eu vou, aqui está com 60, aqui está certo. Eu vou fechar aqui e vou editar novamente aquele sketch. Ó. Então vou abrir o pad que foi feito, vou dar 2 cliques no sketch anterior. E esse cara aqui, ó, não é 25, é 30. Eu tinha lido ali 50, é 60. Pronto.
Agora ficou certo. Então vamos fechar. Ele já alterou o pad, porque ele é dinâmico. E eu vou voltar aqui para o sketch. Então o sketch ele vai dar continuidade justamente nesse arco. Então agora eu vou sair desse sketch e vou aplicar um pad também. Só que esse pad ele vai ter mais que 10, eu vou colocar 20. Ele vai transpassar, ó. Então ele ficou com 20. Vou dar um OK. E é claro, eu estou deduzindo, né? Porque para poder saber se ele está passando, se é essa parte aqui que passa ou se é essa parte aqui que passa, ou seja, é mais alta, eu precisaria de uma vista lateral em corte, com essas informações. Eu não tenho, então eu estou deduzindo. Para esse exercício aqui, tá tudo tranquilo. Agora a gente vai fazer esse ressalto aqui, ó. Então a gente vai ter uma área que vai fazer um corte total, também chamado de passante. E eu também estou deduzindo que é passante, porque eu não tenho informação se é um corte que ele passa toda a peça. E um que não é. Então, dessa vez eu vou fazer agora selecionando a face, para criar o sketch. Então, eu primeiro vou fazer esse daqui, esse maior. Vou selecionar aqui a face. Com a face selecionada, eu venho aqui em fazer um novo sketch. E eu vou usar a circunferência novamente. O diâmetro é de 38. Seleciono lá o centro e entro com o valor de 38. Fecho o sketch e agora eu não vou aplicar um pad. Eu vou fazer uma operação contrária. Eu vou cortar. Eu vou aplicar agora uma perfuração, ou no inglês é pocket. Ela é muito parecida com o preenchimento. Ela pode também ter simétrico ao plano, pode ser invertido, e você coloca aqui as dimensões. E pode atravessar tudo, pode ser até o primeiro, até a face, ter 2 dimensões. Fica a critério, na verdade, do projeto, né? Eu vou deixar, então, ela tem aqui 10 e 10, tem 20. Eu vou deixar com 5, como tá, por padrão. E dou um OK. Veja que essa parte aqui ela podia ser ao contrário. Eu que estou deduzindo que é um corte, né? Na verdade, eu estou fazendo o corte para justamente ser mais didático o tutorial. E agora a gente vai fazer um corte total. Vamos selecionar essa face aqui agora. A gente vai criar uma circunferência de 28. Então, com essa face aqui selecionada, vamos criar um novo sketch. Então, 28. Circunferência. Vamos aqui no centro. E entramos com o valor de 28. Fecha o esboço. E agora a gente vai aplicar o pocket, né, a perfuração, sem dimensão. Atravessa tudo. E dá um OK. Então o que ele fez? Não importa a dimensão da peça, ele vai cortar tudo. Podia ter isso daqui mais uns 100 milímetros lá para baixo. Ele vai cortar tudo. É uma perfuração passante aqui. Então, olhando de cima, é basicamente a peça que a gente tem aqui, ó. Só que se ela, em vez de ser uma perfuração, ela fosse... eu fizesse de novo 2 pads, né? Ou seja, eu utilizasse essa ferramenta de preencher, ela também teria essa mesma aparência olhando de cima. Então, por isso que precisa de um corte lateral, né? uma vista em corte, ou um detalhe dizendo justamente, mostrando o detalhe como é que é essa peça de lado. Porque de cima, não dá para dizer se isso daqui é um corte ou não. E agora a gente vai fazer essa estrutura aqui, ó. A gente pode fazer de 2 formas. Fazendo a restrição com um distanciamento de 104 desse ponto, ou usando, né, porque essa estrutura que a gente vai fazer, ela está justamente no centro desses 2 arcos que foram feitos. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai aqui criar um novo sketch.
Esse aqui vamos deletar. Então vamos criar um novo sketch. XY plane. Vamos deixar a view na altura do plane, ok? E agora a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver, essa daqui, ó. Sketch Projection. Então vamos selecionar essa ferramenta e vamos clicar aqui no arco. Quando a gente faz isso, a gente cria uma seleção, uma referência, né? Ela não é uma curva, ela não é uma curva que vai gerar sólido ou fazer um corte. É como se fosse uma curva de construção. Então, como foi um arco que foi clicado, ele já gera o centro aqui para mim. Então agora eu venho aqui na circunferência, ela tem 18 de diâmetro, então eu clico aqui no centro e coloco como 18 de diâmetro. Então ela já está restrita, ó, já está totalmente restrito. Então eu fecho e agora eu vou aplicar um preenchimento, vou aplicar um pad. Como aqui é 10, então eu vou aplicar um pad de 20. Então com ele selecionado, vou aplicar um pad. Ok. Vamos cancelar. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Por algum motivo, ele está entendendo que essa linha de construção, ela é uma linha que igual a essa daqui, ó. Ou seja, ela não pode estar aberta mesmo, ela tem que estar fechada. Então o que eu vou fazer? Eu selecionei ela e daí eu venho aqui, ó. Eu vou deixar a geometria ativada como construção. E fecho aqui. Agora ele vai permitir. Então com ele selecionado, vou pedir para que ele tenha 20 de diâmetro, de comprimento. Olha lá. E agora a gente vai fazer não a perfuração, mas mais um pad, agora com 10 milímetros. Então eu vou selecionar aqui a face, vou criar um novo sketch. Agora eu não preciso pegar aqui como referência, eu vou pegar como referência essa própria circunferência. E vou criar uma outra, essa aqui seja uma circunferência de construção, teoricamente. Clico no centro e vou colocar 10. Essa versão aqui, 1.1.0, ainda está com alguns bugzinhos. A 1.0 não dá esse problema. A 1.0, inclusive, é o que eu uso nos outros vídeos lá para iniciante e para intermediário. Nessa outra máquina que eu estou usando aqui, já é 1.1, mas está dando alguns bugzinhos. Esse é um deles. Então, teoricamente, ó, totalmente restrito. Então, dou um close, vou fechar e vou pedir para fazer um pad. Ó, ele subiu tudo porque ele entendeu que a restrição, que aquela referência não é uma construção. Então, vou cancelar. Vou voltar aqui no sketch. Vou selecionar essa restrição que foi criada, essa referência de restrição, e vou clicar aqui, ó. Aí pronto, aí ele vai permitir, ó. Saio e vou aplicar um pad novamente. Agora com 5 milímetros. Vamos ver a vista superior como é que fica? Percebe que se você não tiver um corte para mostrar os detalhes, não dá para saber se é um corte total ou se ele é dessa forma. Você não consegue ver. Agora a gente precisa finalizar esse daqui, ó. Então o que nós temos aqui? Então nós temos aqui um raio de 16 e aqui um raio de 10. Então a diferença deles é 6. Então temos aqui uma diferença de 6 milímetros. Então vamos aqui no projeto.
Vamos salvar. Vamos criar um novo sketch. XY plane. Vamos deixar a vista na altura do plane. E a gente vai precisar desse centro aqui, ó. Agora a gente vai precisar disso daqui. Então vamos fazer vamos criar essas referências. Vamos criar essa daqui e essa daqui. Já vamos selecionar. Para selecionar você tem que apertar o Shift. Seleciona as três e já deixa ela como uma geometria de construção. Pronto, não vai dar problema. Então eu vou precisar fazer um ponto aqui e um ponto aqui. Então já tenho. Agora eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Então a gente vai criar uma fresta, né, com um arco. Então a gente cria aqui nesse ponto, clica aqui, opa, não, clica aqui nesse ponto, clica aqui e clica aqui. Então o arco já está feito. Agora a gente vai entrar com o diâmetro dele, que é 16. Diâmetro não, o raio dele, raio de 16. Vamos ver o que está faltando aqui. Ah, aqui, ó. Selecione esse ponto, clica aqui. Ele está dizendo que tem alguns erros de restrição, então volta. Vamos clicar aqui. Agora sim, tem um só que está redundante, a gente clica aqui e deleta. Pronto. Agora a gente vai aplicar o mesmo pad que a gente aplicou, né, a mesma distância que a gente aplicou para esse daqui. Então agora a gente sai. E vamos aplicar com esse sketch selecionado, vamos aqui aplicar um pad, né, um preencher. Vamos colocar aqui, vamos colocar 15. Ok. E agora a gente faz a perfuração. Então agora a gente pode selecionar aqui a face, ó, e fazer da mesma forma. Seleciona essa face. Vamos criar um novo sketch. Vamos pegar algumas referências, como esse arco e esse arco. Precisamos também pegar esse arco aqui. Vamos deixar vir na altura do plane. Ok. Agora aqui o arco é de 10, o raio é de 10, não 16. Vamos selecionar a mesma ferramenta, centro aqui, aqui também, e agora 10. Tá dando o mesmo problema. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos criar uma linha de construção desse ponto até esse daqui. E daí vamos selecionar esse ponto com a linha e não com o ponto. Pronto. Aí funcionou. Então agora a gente fecha aqui o sketch e agora a gente vai aplicar um pocket. Não está fechado, tem algum que não está fechado. Cancela. Vamos voltar aqui no sketch novamente.
Vamos selecionar esse aqui. Agora foi. Então, aqui a gente vai aplicar um pocket. Eu não vou fazer ele total. Eu vou fazer ele com 10. Ok. E basicamente nós estamos agora com a peça pronta. Você pode deixar a peça com uma transparência. Vamos deixar aqui com 50 de transparência. Se por acaso ela não tiver com a estrutura dela bem desenhada, você pode vir aqui e melhorar, né, tanto a angulação quanto o deviation dela. Então dá para deixar tipo em ponto 1. E aqui se divide a angulação, divide por 2. Caso a parte visual, porque aqui é só visual, né? Então aqui você tem os dados e aqui você tem o visual. Então aqui é só visual. Pode até mudar a cor novamente. Seleciona aqui. Vamos escolher essa cor aqui, ó. Esse laranja. Então, esse vídeo é justamente um vídeo somente que a gente trabalhou o pad, né, o preencher e o pocket. Então você vê, somente com 2 ferramentas aqui, a gente consegue fazer uma peça. É claro que aqui não tinha detalhes que a gente precisava, mas já deu para ver que você não precisa conhecer todas as ferramentas. Mas você conhecendo o princípio de se trabalhar com o FreeCAD, com esse tipo de programa, você com poucas ferramentas você consegue fazer muitas peças. Então agora a gente encerra o vídeo. Vamos encerrar o vídeo salvando o arquivo e exportando ele. Então eu vou selecionar aqui o corpo, vou apertar a tecla Ctrl E ou venho aqui em arquivo, exportar. Então aqui eu vou exportar você pode exportar para vários formatos. Esse aqui, o da EE, é o formato que eu mais gosto de exportar para o Blender. Ele tem uma leitura muito boa com o Blender. Eu também vou exportar para IGES. Vários softwares de CAD, eles vão trabalhar com IGS muito bem. Vou exportar novamente. Agora eu vou exportar para STEP, né? Também vários softwares de CAD 3D, eles trabalham bem com esse formato aqui. STL. Dá para imprimir essa peça, inclusive. E também vou exportar para Wavefront Object. Tem alguns softwares que eles vão trabalhar melhor com esse tipo de... Enfim, você pode optar por qualquer uma dessas extensões. Eu estou optando por essas porque são extensões padrões que eu utilizo, né? Inclusive eu compartilho num site chamado GrabCAD. Se você puder dar uma olhadinha lá, tem vários é um site mais de engenharia, não é um site de arte, digamos assim. Por mais que muitos engenheiros que tenham ali façam arte com a engenharia, né, mas é algo mais voltado para a engenharia. Então eu sempre compartilho peças ali no GrabCAD. E eu sempre exporto nesses formatos, porque uma época que eu só trabalhava com o Maya, eu usava muito o OBJ. Né? O OBJ era muito utilizado no Maya. Então eu sempre procuro exportar nesses formatos, que mesmo programas antigos que não tem o FBX, acredite que ainda tem gente que não tem softwares que não tem o FBX ou não sabe lidar com o FBX, então acaba utilizando o OBJ. Enfim, o importante é compartilhar o arquivo, né, que as pessoas possam utilizá-lo. É claro, isso daqui que eu estou fazendo é para compartilhar. Eu espero que tenha gostado.
deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.